Olá, eu sou o Luciano e você está no canal Luciano Costa Tecnologia e Educação. Este é o segundo vídeo da nossa jornada pelo Linux. No primeiro episódio, nós entendemos por que o Linux ele é tão presente na tecnologia e na cibersegurança. Conhecemos um pouco desse ambiente e tivemos o primeiro contato com o terminal. Agora, vamos continuar nossa exploração pelo terminal Linux e entender como ele organiza suas informações e como começamos a interagir com o sistema através de comandos. Vamos entender isso de um jeito simples, sem complicação. Vem comigo. Então, pessoal, lembrando vocês que eu estou num Debian 13. Então, a gente vai acessar o nosso terminal. Tem um ícone aqui de terminal. Já estamos no terminal do Linux nesse momento. Vou aumentar para vocês aqui. Vou dar um zoom para melhorar, para vocês enxergarem bem o comando. Então, o que eu faço aqui? Agora eu vou dar o comando date lá. Vou dar continuidade. Então, quando eu faço isso, ele mostra a data do meu sistema. Ou seja, o comando ele vai interpretar ali o que eu estou digitando, né, o terminal do Linux, e em cima disso ele vai me dar uma resposta, certo? Eu vou limpar a tela aqui para ficar mais fácil. Se você digitar, por exemplo, todo maiúsculo, vai aparecer comando não encontrado. O que é importante a gente entender? É que quando você recebe essa resposta do terminal do Linux, significa que você pode ter errado o comando, que é o mais provável, ou que aquele comando ele não existe, ou que, na verdade, ele não reconhece aquela instrução. Então, a gente tem que lembrar que você tem que digitar de maneira correta, respeitando a sintaxe. Se a gente pegar e colocar em minúsculo aqui, ó, a primeira letra, e eu colocar em maiúsculo aqui, também vai dar comando não encontrado. Da mesma forma que eu colocar aqui só a letra D maiúscula, também vai dar comando não encontrado. E o que é importante a gente entender disso tudo? Que dependendo da resposta que o sistema ele dá para a gente, você consegue diagnosticar algum erro ou alguma coisa. E eu bato nessa tecla pelo seguinte. A primeira coisa que acontece quando você é iniciante em Linux é você muitas vezes digitar errado. E o digitar errado, ele vai te dar o quê? Um comando errado. Nesse exemplo aqui, é muito simples, né? Porque ele é um comando pequeno, curto, mas vai chegar momentos em que você vai utilizar, por exemplo, um comando que seja mais longo, que tenha mais instruções para serem dadas, e aí às vezes você coloca um espaço e ele considera errado. E você fala, mas caramba, o que está dando de errado aqui no meu sistema? O que está acontecendo aqui para ele me dar essa resposta? Então é isso que eu quero que vocês entendam, que conforme o que vocês colocarem aqui, o meu terminal ele interpreta o comando que foi dado, vai te gerar uma resposta e em cima disso você tem que entender qual foi a resposta desse terminal. Antes de começar a executar novos comandos, vamos entender uma informação que aparece o tempo todo no terminal do Linux. Quando eu olho para essa linha, a primeira informação que aparece no nosso exemplo é micocato. O que significa isso? Significa que é o usuário que está conectado ao sistema neste momento. Em uma máquina Linux, diferentes usuários podem acessar o mesmo computador. Por isso, o sistema ele precisa identificar quem está utilizando o ambiente naquele momento. Se amanhã outra pessoa acessar essa mesma máquina, utilizando outro usuário, essa informação ela muda. Por exemplo, vamos supor que agora a outra pessoa que entra seja Fernando. Pode aparecer lá, Fernando@Debian. A máquina continua sendo a mesma. O Debian continua sendo o mesmo sistema. Mas agora quem está conectado é o usuário Fernando. Essa separação entre usuários é uma das características importantes do Linux, principalmente em ambientes onde várias pessoas podem utilizar o mesmo computador.
ou servidor. Até agora, nós vimos que o terminal é uma forma de conversar com o Linux através de comandos, ou seja, é uma ferramenta que permite executar ações no Linux de forma direta. Com ele, podemos consultar informações, criar e organizar arquivos, navegar pelo sistema e realizar configurações. Mas para entender esses comandos, primeiro precisamos entender como o Linux organiza suas informações. No Linux, as informações do sistema seguem uma organização própria. Essa organização ela começa a partir de um ponto inicial, chamado raiz do sistema, representado pelo símbolo da barra inclinado à direita. A partir dessa raiz, a gente encontra diferentes partes da estrutura, onde as informações dos sistemas e dos usuários ficam organizadas. Nos próximos passos, vamos entender os elementos que fazem parte dessa organização, como os arquivos e os diretórios. E o que seria um arquivo? Bom, um arquivo ele é uma unidade utilizada para armazenar informações. E ele pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser um programa ou até uma configuração do sistema. No Linux, muitas informações e configurações do sistema também são armazenadas em arquivos. Então, a gente pode entender que um arquivo seria o quê? Qualquer informação salva no meu sistema. Então, o diretório é como uma pasta usada para organizar arquivos. No mundo real, a gente chama de pasta. No Linux, a gente chama de diretório. No mundo real, o que a gente tinha? Você tinha uma pasta para organizar alguns documentos. Então, você colocava ali as contas que você tinha pago, podia ser uma conta de luz, uma conta de água. Era uma pasta física mesmo. Ali você poderia ter uma pasta onde você guardava o seu currículo e você ia fazer uma apresentação ali, se candidatando para alguma vaga ou algum contrato de alguma coisa. Então você tinha uma pasta física e você guardava esses papéis ali dentro dessa pasta. Então, o Linux também tem isso como organização, só que a gente chama de diretório. E tudo começa onde? Por essa barra raiz inclinada à direita. A partir dali, tudo é organizado de forma hierárquica e você consegue ver todos os arquivos que tem ali dentro. Arquivos e pastas. Bom, no nosso exemplo aqui, ó, você tem dentro desse barra home, você tem um diretório chamado micocato. Esse diretório é a nossa pasta desse usuário chamado micocato e onde ali ele vai guardar algumas informações. No nosso exemplo, ele criou dentro dele como usuário uma outra pasta ou diretório chamado documentos. Eu poderia colocar ali também imagens. Micocato barra imagens. Ali você está guardando fotos de família, alguma outra coisa. No nosso exemplo, então quer dizer que dentro desse diretório micocato, ou dentro dessa pasta, existe um diretório chamado documentos. E ali dentro, o que tem ali dentro dessa pasta, dentro desse diretório? O contrato, um currículo e contas a pagar ou contas que foram pagas. Por que eu estou falando sempre diretório e currículo? Para o diretório e pasta, para vocês lembrarem, vocês saberem a diferença, porque é importante. Por exemplo, o diretório é a nossa pasta, que a gente organiza as coisas. Os arquivos são as informações propriamente ditas, que foi o que eu falei para vocês. Contas a pagar, contratos, imagens, fotografias e por aí vai. Agora eu vou mostrar para vocês como isso aparece no terminal do Linux. Dentro do meu terminal, lembrando, ó, essa primeira parte é o nome do usuário. Essa outra parte aqui é o nome da minha máquina. E o arroba está ali para separar o nome de usuário do nome da minha máquina. Daqui para frente é onde eu vou digitar os meus comandos. Então, eu vou entrar aqui na pasta documentos.
E dentro dessa pasta, eu quero saber o que tem dentro dela. E eu vou mostrar para vocês como que aparece aqui, nesse caso, o conteúdo dessa pasta documento ou desse diretório documento. Tá aqui, ó. Então, ó, da mesma forma que a gente mostrou para vocês, então, ó, dentro desse diretório chamado documentos, ou dentro dessa pasta documentos, eu tenho 3 arquivos. Olha só como que ele me mostra. E um diretório, ou seja, um diretório chamado documentos e 3 arquivos. Então, aqui eu tenho o contas PDF, que é as contas lá que a gente deu exemplo, o contrato e o currículo. E se esse conteúdo está sendo útil para você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim você não perde os próximos vídeos e ainda ajuda o canal a crescer. Agora vamos continuar. Agora que entendemos que o Linux ele possui uma estrutura organizada em raiz, diretórios e arquivos, vamos descobrir em qual parte dessa estrutura estamos nesse momento, ou seja, a nossa localização dentro do Linux. A primeira pergunta que precisamos responder é: em qual diretório eu estou atualmente? Para isso, usamos o comando pwd. O que será que o Linux vai responder? Então, vamos usar o comando pwd agora no nosso terminal. Então, eu vou digitar ele em maiúsculo. Lembra o que vai acontecer? A resposta dele é comando não encontrado. A gente tem que respeitar a sintaxe. Vou digitar agora tudo em minúsculo. pwd. O que apareceu? A resposta. E essa resposta é o quê? /home /micocato. Vou limpar aqui a tela e vou dar o comando novamente. Então, qual que é a função do pwd? É mostrar a localização atual do diretório, ou seja, em qual pasta eu estou naquele momento, ou em qual diretório eu estou naquele momento. Então, aqui, agora eu estou no diretório micocato, que está dentro da pasta home. Lembrando que toda a hierarquia do meu Linux ele começa com essa barra. A barra inclinada à direita, a partir dela é mostrada toda a estrutura do meu Linux. Então aqui eu estou localizado dentro do diretório micocato. Bom, vamos supor que eu estou fazendo um monte de tarefas aí e eu entro em outra pasta. O que eu vou fazer agora? Eu vou saber a localização. Vou usar o comando pwd. Qual foi a minha resposta? /home /micocato /documentos. Ou seja, o diretório documentos, ou seja, a pasta documentos, está dentro do diretório micocato, que está dentro do diretório home. Vocês entenderam que ele serve para mostrar a localização de onde eu estou? Vamos dar um outro exemplo. Vou sair dele aqui e vou entrar numa outra pasta ou num outro diretório. Eu vou até limpar aqui para ficar mais fácil. Vou digitar novamente pwd. Estou dentro do diretório micocato. Vamos supor que eu quero entrar onde fica guardadas as imagens. Vou dar o comando pwd. Qual que vai ser a minha resposta? Que eu estou no diretório, ou seja, na pasta imagens, que está dentro do diretório micocato, que está dentro do diretório home. O que a gente pode perceber então? Que nesse caso, o comando que eu estou usando é o mesmo, que é o pwd. É o mesmo comando pwd. Mas o que acontece? Ele vai mostrar a localização atual.
Então, e a gente pode fazer várias coisas em cima disso. Por exemplo, eu vou sair dele aqui de novo e vou dar um clear só para limpar. E vamos utilizar o PWD de novo, que mostra a localização. Beleza, estou dentro do diretório Mikukato. Observe o seguinte, se eu entrar na pasta Documentos, vamos lá de novo. Entrei dentro da pasta, vou me localizar onde que eu estou, né? Lá. Estou dentro da pasta Documentos, diretório Documentos, que está dentro do diretório Mikukato. E lembra, mas o que tem ali dentro daquela pasta, né? Dentro daquele diretório? Aqui estão os nossos arquivos que estão lá dentro. Então, dentro desse diretório Documentos, tenho 3 arquivos. E aqui o nome dos arquivos. Eu tenho o arquivo Contas, Contrato e Currículo. E o que aprendemos hoje? Bom, hoje nós não aprendemos apenas um comando. Nós começamos a entender como o Linux organiza e enxerga o seu ambiente. Entendemos quem está conectado ao sistema, qual máquina estamos utilizando e como o Linux organiza suas informações através de uma estrutura formada por arquivos e diretórios. Também aprendemos que antes de executar qualquer ação, precisamos saber onde estamos dentro dessa estrutura. Para isso, conhecemos o comando pwd, que nos mostra a nossa localização atual no Linux. No próximo vídeo, vamos continuar nossa jornada pelo terminal do Linux e aprender novos comandos para navegar e interagir com essa estrutura. Você vai perceber que os comandos fazem muito mais sentido quando entendemos primeiro como o Linux organiza as informações. Até o próximo vídeo. E se você representa uma empresa, uma instituição de ensino ou uma equipe de tecnologia e procura alguém para desenvolver projetos, materiais educacionais, treinamentos ou palestras, vamos conversar. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima!